Ó, gente, como eu tava falando, eu vou tentar ser bem rápida, que eu quero mostrar pra vocês a tabela, tá bom? Vou mostrar a tabela com os dados de variável contínua e vou mostrar aquele outro do esporte, tá? Pra vocês verem como é que fica. Então, ó, vamos fugir dessa jossa aqui, né? E vou fazer a tabela. Eu comecei a fazer. Aí, ó. Lembra aquele negócio dos intervalos que eu falei? Deixa eu até botar aqui. Eu não coloquei assim. Aquela sacada dos intervalos, para não ter que fazer dado por dado, a gente tinha escolhido que fazer de 10 em 10, é isso? Então, eu vou juntar de 10 em 10 centímetros, ó, no caso. Aí, dos 1,50 até 1,60, tem uma quantidade de alturas, né? Uma frequência. Do 1,60 até 1,70 e depois do 1,70 até 1,80, porque aqui tem 1,72, né? Então, como que as pessoas fazem? Elas formam um grupo e colocam a quantidade, a frequência desses dados nesse grupo. Eu criei aqui. Você pode fazer um grupo de entre 5 e 5 centímetros, aí depende do tamanho do seu rol. Depende da largura, da amplitude do seu rol. Eu vou falar de amplitude nas próximas aulas de medidas, tá? Mas aqui vai do 1,50 até 1,72. Então, como eu tinha falado, existe um cálculo de intervalo que você pode fazer exato para saber quantos grupos vai ser. E grupos em estatística na tabela não chama grupo. Tá vendo que cada linha dessa é um grupinho? Entre 10 centímetros, 10 centímetros e 10 centímetros. Cada grupinho desse se chama classe. Intervalo e a classe, ó. Classe 1, classe 2, classe 3. A gente não chama de linha na tabela de frequência, tá? A gente chama de classe. Mas não importa muito. É porque às vezes eu posso falar de classe e você não sabe o que é. Então, nessa classe aqui, por exemplo, olha o que eu fiz. Eu escolhi de 10 em 10. Se eu fizesse de 5 em 5, eu teria que ter mais linhas. Eu teria que ter mais classes, né? Mas, vamos deixar bem compacto mesmo. E não vamos fazer o cálculo de intervalo, porque é um cálculo mais complicado, né? Talvez você nunca conheça esse cálculo de classe para saber quantas classes tem que ter aqui. Mas, não precisa. Agora, só para a gente entender como é que é feito os intervalos aqui. Para identificar intervalo, tem esse risco aqui. Tá vendo? Esse risco. Deixa eu só passar um corretivo, que eu quero mostrar para vocês o porquê desse risco aqui em pé. Tá bom? Já deixei pronto, mas só para eu mostrar para vocês, ó. Eles colocam esse risco. A gente usa esse risco para indicar o intervalo do número. Vai da altura 1,50 até 1,60. Depois da 1,60 até 1,70. E como tem esse 1,72 aqui, eu vou ter que ir até o 1,80, né? Enfim. Aí, para que não ocorra, por exemplo, nesse intervalo, é do 1,60 a 1,50 a 1,60, e aqui também do 1,60 a 1,70. Tá vendo que o 1,60 vai entrar duas vezes, aqui também 1,70, ó. Se eu tenho 1,60 e vários, ele vai entrar aqui e aqui, vai dar um bug nessa contagem. Eu vou duplicar uma frequência aí, né? Então, para que eu mostre que eu quero o número e não quero o número, a gente usa esse risco, que eu chamo intervalo de classes de abraço. O ano que vem vocês vão entender sobre intervalo real, e tem o mesmo conceito. O risco abraça e tem um risco aberto. Quando abraça é porque eu quero a extremidade, ó. Eu quero 150 e o intervalo entra 151, 52, 53, 54, 55, 59, mas eu não abracei, ó. Então, não entra o 1,60. Então, aqui vai até o 1,5999, mas não entra o 160. 1,60 entra na linha de baixo, na classe de baixo. Entenderam o porquê do abraço aqui, ó?
para me mostrar que eu quero a ponta e não quero a outra ponta, porque a outra ponta entra depois. Ó, e aí não tem erro, não duplica nada. Tem algumas pesquisas que, por exemplo, se não havendo erro na contagem, por exemplo, se eu tivesse o 1,80 aqui, poxa, eu teria que criar mais uma classe aqui só por causa de um dado. Ó, porque aqui não ia entrar 1,80 nessa extremidade, eu teria que fazer do 1,80 até 1,90. Ia ficar uma coisa bem assim desproporcional, né? Aí, quando é a última classe, aí tem gente que usa o abraço aqui também, o abraço duplo. Pode, quando for na última. Mas não é o caso aqui. Tá vendo que para não haver necessidade de criar mais uma classe desproporcional, desnecessária, por causa de um dado, por causa de uma informação, aí o pessoal abraça duas vezes. Aí fica um negocinho assim, ó. Um H. Aqui eu não vou colocar porque vai errar minha tabela. Aí, aqui do lado eu já deixei pronto, ó. Eu contei. Aqui a minha frequência que estava pronta, né? Tá vendo? Até o 1,60 são 2 números. Botei aqui. Do 1,60 que entra agora, ó. Deixa eu deixar em cima, vai. Deixa eu ver se dá pra ver. Acho que dá pra ver. Isso, ó, melhorou. Do 1,60 até o 170, que não entra, então é até esse, né, que é daqui até aqui, as frequências já estão contadas. 1, 2, 3, 4, 7. Coloquei aqui, ó. E o último, do 170 até 1,80, então é um número. Essa é a frequência absoluta. Aí você tem que somar, tá, gente? 2, 9, 10. Aí sim, deixa eu ir fechando a minha tabela aqui. Simples, ó. Frequência relativa, a última pra gente entender. O que é a frequência relativa? A frequência relativa é o quanto esta classe é o percentual do total. A taxa percentual do total, tá? Então, vamos fazer aí a porcentagem de cada classe. E como que faz porcentagem? Lembra que existe a porcentagem 1 e 2. Aqui é, olha a pergunta, este 2 de 10. 2 é quantos por cento de 10 números? Ó, qual é a taxa percentual de 2 dados em relação a 10 dados? 2 de 10, um pedacinho de um todo. Pergunta em taxa percentual era, como que fazia? Esse dividido por esse, anda 2 casinhas, né? Então, vamos fazer 2 dividido por 10. Ai, dá pra fazer de cabeça, mas eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. 0,2. Anda 2 casinhas pra frente. 20%. Vou até anotar aqui, ó. Andou pra frente. Criei uma casinha, ó. 20%. Nenhum número decimal é porcentagem se você não andar com a vírgula pra frente. Se você não fazer vezes 100. 7 dividido por 10 vai dar 0,7. Então, é 70%. E 1 de 10 é 10%, né, gente? Isso tudo tem que dar 100. Pelo amor de Deus. Às vezes acontece de ter números quebradinhos aqui. E aí aqui fica 9,99999. Não tem problema. Mas você sempre tem que conferir a soma dos dois totais. Tanto o relativo quanto o absoluto. Isso é muito simples fazer, gente. Eu vou fazer o último vídeo para mostrar para vocês como vai ficar aquela outra tabela de frequência. Depois eu colocaria o título, e a fonte aqui, porque toda tabela, toda distribuição de frequência é uma tabela. E toda tabela tem que ter título e fonte. Mas agora eu vou fazer a última, que é mostrando a tabela de frequência daquela outra pesquisa de esporte. Se não entendeu, volta o vídeo, porque isso aqui é simples, tá, gente? Pra gente entender o que é frequência acumulada e o que é frequência relativa, tá?